Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui professor Kennedy Francis chegando para mais uma videoaula de tratamento de esgoto. Hoje é o hashtag Sextou na M. Três pontinhos. Boa tarde para o povo. Larissa Silva, Lívia Miranda, Jaelson, Elaine Ferreira, Elaine Silva, Dani Marques, Vitor Silva, Clara Nascimento, né? A Fitness, entendedores entenderão. Olivia Brito, Cid Nascimento, Marília Magalhães e Eduarda Potabella, Laís Lopes, Camila Silva, Maria Costa e os demais que estão me acompanhando assincronamente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Você que chegou aí por indicação de alguém, que seja também bem-vindo, bem-vinda. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho aí para ativar as notificações, tá? Olha, diante dessa lógica que a gente vai começando aí nessa semana, não é? Da quinta-feira a gente disponibilizar o material, vocês darem uma olhada dentro do que for possível, porque a gente sabe também que a vida de vocês é corrida, né? A gente vai começar a abordar esses assuntos para a semana, tá? Para aproveitar ao máximo essas 4 aulas, né? Ou bem próximo disso, né? Primeiramente, a gente vai começar com essa primeira parte, tá? Claro que a gente vai ter um intervalozinho, então teremos essa aula, esse conteúdo de agora, e aí a gente dá um intervalo musical rápido, né? Para todo mundo esticar as pernas. E, obviamente, você do YouTube acompanha aí na sequência do nosso canal, tá? Então, ontem eu disponibilizei para vocês esses materiais que a gente vai colocar hoje, para que vocês já vão tendo, assim, alguma ideia, tá? Eu vou, inclusive, até aumentar meu retorno, porque se vocês têm aí, né, primeiro de tudo, vocês têm suscitou algum questionamento em vocês, né? Deixa eu até olhar o chat aqui. Sejam sinceros. Chegaram a ver o material? Se não viram, não tem problema. Eu não fico com raiva, não fico hashtag chateado, não. Tá certo? Eita, meu computador está em modo de bateria. Que coisa linda. Cadê? Olhe, vocês do YouTube não se aperreiem, é assim mesmo. Eu vou me levantar rapidinho, só para poder ligar o meu computador, senão não tem aula hoje. Ei, que coisa maravilhosa, não é? E aí a gente vai, né, chegando, organizando a vida. Pronto. Tá carregando, meu filho? Tá carregando. Bom, ninguém respondeu nada. Então, eu acredito que devam, assim, ter olhado de relance, por alto, né? De uma maneira bem assim, ó, né? Dúvida mesmo, não teve, não. Só deu Quantos aquela slides? primeira impressão. Aquela primeira impressão, né? A primeira impressão é a que fica. Eu não vou nem perguntar se é uma impressão boa, porque tudo relacionado a esgoto, né? Então, a gente não deixa essa informação para frente. Mas veja, sinceramente, eu acho que não vai ter muita dúvida. Por quê? Porque é algo que, nesse primeiro momento, nesse momento inicial, né, de começo do semestre, onde vocês têm disciplinas muito parecidas no começo, então a gente acaba assim tendo algumas interseções de conteúdo, tá? Então aí os direitos autorais quer reproduzir esse conteúdo, só falar com a gente libera, tá? Então, eu lembro muito bem que a gente, na aula passada, né, no sexto passado, a gente mostrou e trouxe aí elementos, registros em foto de como o sistema de separador absoluto ele é colocado nas nossas avenidas, tá? Aquela figura lá bem massa que você vê o piche lá, bem bonitinho, né? E
mais na frente o que é que está por baixo dele, né? E a gente viu como a coisa acontece: sistema de drenagem de águas pluviais, sistema de abastecimento de água, muito nas margens, né? Das vias principais, e relativamente próximo a gente tem o sistema de coleta de esgoto, que está colocado aí, ó, certo? Então, todas as casas, todas as residências que são potenciais contribuintes na geração de esgoto, elas vão estar, quando existe o sistema de tratamento, obviamente, interligadas à rede coletora. E essa interligação ela é dessa maneira, ó, tá? Então, a gente tem aqui os caninhos, né, essas conexões em... Aqui são 90 graus, né, mas obviamente que não são 90 graus naquela coisa bem grosseira, né? Você tem que ter um conector diferente, com uma inclinação mais... com menores dificuldades. Por que isso? Porque, minha gente, presta atenção, se a gente coloca um conector de 90, que é uma dobra, a gente está falando de esgoto, a gente está falando de cocô. Eu gosto muito de usar o linguajar popular para vocês entenderem, né? Eu chegar aqui não porque as fezes elas saem do interior das residências, não é cocô mesmo, tá? E se você tiver um anteparo que dificulte a passagem desse cocôzinho, pode gerar um problema, tá? Um problema lá, não lá muito agradável, né? De dificuldade desse sólido passar. Então, por isso que é uma coisinha assim mais, né? É curvilíneo nessa conexão. Então, é desse jeito que as casas se ligam aos coletores nas ruas. Tá? Vejam que aqui, se a gente observa, eu não sei para vocês, principalmente quem estiver acompanhando com celular, é mais difícil. Mas aqui, aparentemente, a gente tem um cano, uma tubulação PVC, essa central, tá? Que vai receber os dejetos das residências. Mas ó, aqui é um diâmetro, acho que de 100 ou 150 milímetros, tá? Aqui a gente tem um diâmetro de 40 ou 50, tá? Diâmetro nominal da tubulação. Então é assim que o esgoto é coletado da casa da gente, tá tudo debaixo da terra, a gente não vê, né? Então a gente tem, em termos de coletor, os tipos de rede, né? Rede simples, onde a gente vai ter, né, uma rede de esgotos aqui, só ela, que atende os dois lados, né, as duas margens da rua em questão. A gente vai ter caixa de inspeção externa, que aí é de acesso à companhia de saneamento, e recomenda-se que nas residências, no interior das residências, você tenha uma caixa de inspeção para que o proprietário possa fazer a sua manutenção, porque entope, né? Além de você ter os sólidos das fezes, a gente tem, né, partes em suspensão nas águas servidas que vão junto. A gente precisa entender que no sistema de esgoto não vai, quando você tem sistema coletor, rede coletora, não vai apenas a água da bacia do banheiro, vai a água da pia, né, da cozinha, lavagem de prato, vai a água da pia do banheiro que você usa para lavar suas mãos, tá? Então, você pode ter ali, vai ter a presença de detergentes, alguma sujeira, né, algum sólido ali de suspensão, resto de alimento, que acaba muito, né, saindo vindo da pia, da cozinha, né? Então, é interessante que você tenha, né, aí uma caixa de inspeção dentro do terreno, porque se der algum zererê, aí você já, o proprietário já se mexe aí, né? Respira bem fundo, né? Porque
Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer manutenção em caixa de inspeção de sistema de esgoto interno. Ah, Cindy, fossa, eu escutei você colocando aqui, eu vim ver. Fossa já é um outro departamento, tá? Mais para frente eu vou dizer os meus causos na casa de papai, quando tinha uma fossa, certo? Que o povo dizia que aquilo era uma fossa, mas aquilo não era uma fossa. Aquilo era um tanquinho, tá? Mas é outro porém que a gente vai ver mais na frente quando a gente chegar em fossa, tá? Me lembre que eu digo essa história. Aí você, como proprietário, tem que se preparar psicologicamente, porque eu já digo, não é um negócio muito agradável, tá certo? Se você tiver alguma coisa que ajuda, algum ferrinho, algo que você, né, vá lá de maneira física na tubulação e comece, né, dar aquelas catucadinhas para ver se a coisa melhora, obviamente é algo primordial de você ter, tá? Porque ninguém vai botar a mão, certo? E, pelo menos eu não recomendo, tá? Agora, se você quiser ir parar, pegar um empinjo, um negócio desse da vida e parar no Emília Câmara de graça, aí é por sua conta e risco, né? Então, esses coletores de esgoto, essa rede, né, ela também, no caso, uma rede como essa simples, onde a gente só tem a coleta de esgoto aqui, e a água de drenagem, ela corre por aqui por cima e vai pela gravidade, chegando em algum lugar. Mas aqui a gente tem um exemplo de rede simples também, tá? Onde você tem a coleta do esgoto direto da residência, caindo numa rede, né? Numa rede troncal, como a gente chama, né? Essa rede maior aqui que fica na rua, né? Recebendo os dejetos desses contribuintes, tá? Essa rede de coleta de esgoto simples, quando ela vem acompanhada de uma rede de drenagem, certo? Ela precisa ter essa organização aí, tá certo? Então, a gente precisa ter muita atenção nisso. Né? Isso aqui é o sistema de separador universal que a gente tem. Né? Temos aqui uma rede só, uma rede simples, já que a gente não tem tantos moradores, né, à disposição, contribuindo, e ela em paralelo com a galeria de águas pluviais. Tá? Às vezes, quando você tem ruas com muitas casas, uma rede só não vai dar o vencimento necessário. Aí você precisa de rede dupla. Uma rede para cada calçada, tá? Então, grandes bairros que têm, por exemplo, um sistema de coleta de esgoto bem definido, e que tem muitas casas para serem atendidas, eles utilizam esse tipo de rede, tá? Porque fica uma rede para cada lado e essas redes elas vão convergir numa rede troncal num diâmetro grande, tá? Que normalmente vai ficar disposta, colocada em avenidas de grande circulação, tá? Então, como é que normalmente essas redes coletoras elas vão estar distribuídas, tá? A gente toma como referência as vias trafegáveis, né? Como colocado aí na planta de faixa carroçável, né? É um lugar onde realmente vão passar os automóveis, né? Onde vai ter todo o tráfego. Então você vai ter nos eixos e nos terços, né? A localização, certo? Dessas tubulações. Aí vai depender se vai ser uma tubulação, né? Normalmente, as tubulações nos eixos, elas serão de drenagem de águas pluviais e nos terços de coleta de esgoto, tá?
Embaixo dos passeios também é previsto que hajam tubulações. Normalmente essas tubulações vão ser de água, tá? Mas aí depende muito. Tem lugares que vão adotar posicionamento diferente, né, dos tipos de rede. Mas, via de regra, a gente vai ter, tá? Uma tubulação passando embaixo de calçada e teremos 3 tubulações, pelo menos, nas faixas carroçáveis. Uma no meio e uma em cada terço para cada lado. Tá certo? Então, outra parte importante do sistema de coleta são os coletores prediais, tá? Que vão ser trechos de tubulação compreendidos entre a última inserção do subcoletor, ramal de esgoto ou descarga, ou caixa de inspeção geral e coletor público ou sistema particular. Ou seja, é aquele período, é aquele trechinho que vai compreender a saída do esgoto, a ligação da residência com efetivamente a tubulação externa da companhia, tá? Então esse pedaço aqui que vai ligar a propriedade, né, a partir da sua caixa de inspeção interna até a rede externa é o chamado coletor predial, tá? Ligações prediais, né, vão ser o trecho do coletor predial entre o limite do terreno e o coletor de esgoto. É aquela foto inicial que nós vimos agora, tá? Aquele pedacinho, né? Que no caso a gente só viu a parte final, né? Que é o caninho chegando já encaixando na rede coletora. Mas esse pedacinho aqui, essa ligação, ela é a predial, normalmente de responsabilidade das companhias, no caso da Compesa, Companhia de Saneamento, ela tem que fazer essa ligação predial aqui, tá? Eu digo isso por exemplo, um exemplo prático, vivido no ambiente familiar. Minha sogra até mudou-se no ano passado, mudou de um bairro para o outro, né, construiu a casa dela e construiu num lugar onde existe a rede de esgoto já implementada. Então, ela precisou fazer a ligação do esgoto dela com a companhia, com a rede, não é, da Compesa. Então, do muro do terreno para dentro, todas as ligações de esgoto ela já deixou prontinhas, certo? Para que a Compesa chegasse e complementasse o serviço, tá? Então é assim que funciona. Órgãos acessórios, né? A gente tem partes que são acessórias, porém são muito importantes, tá? Para que você tenha um bom funcionamento do sistema de coleta. Primeiro, posto de visita. O posto de visita nada mais é do que o dispositivo que permite que haja manutenção, tá? Então, a gente vai ter, né? Qual é a parte do posto de visita que a gente vê? É só o tampo, não é? Da galeria que fica voltado para a rua. Que, inclusive, né, das poucas vezes que né, das minhas andanças bem limitadas aqui em Afogados, eu tenho visto que aqui o povo, né, os serviços de engenharia são bem feitos. Que a gente não vê assim muito defeito como eu vejo no Recife. No Recife existe um problema crônico de nivelamento desses postos de visita com as avenidas, né? Ou você tem verdadeiros batentes ou você tem verdadeiros buracos, né? Parece que o povo, né, os colegas, eles têm aí uma certa dificuldade de fazer nivelamento de terreno, né? Então a gente tem nos postos de visita, a gente só vê o tampo do bueiro, né? Mas aqui embaixo, ó, tem isso aqui tudo. Então você tem, né, uma chaminé que é
praticamente o vão de acesso a esse poço de visita, que se abre, né? Que aumenta o seu diâmetro num balão aqui, onde esses trabalhadores de manutenção vão ter a condição de se movimentar para fazer o trabalho de desentupimento, de substituição de peça que possa e precise ser feito lá embaixo, tá? Então, isso aqui é um posto de visita, tá? Bem na sua representação esquemática para engenharia, tá ok? E aqui embaixo a gente vai ver o coletor, né, a tubulação em questão que vai passar por ali e vai estar disponível para os trabalhos de manutenção que precisam ser realizados, tá? Então, ó, essa carinha aqui é o trabalhador, né? Normalmente são trabalhadores, eu confesso que eu não conheço mulheres que façam esse trabalho. Se vocês conhecerem, por favor, falem, para que a gente faça a menção honrosa, né? Porque isso é um trabalho muito complicado, né? E que para fazer tem que ter muita, assim, não só habilidade, mas coragem mesmo, né? Então a pessoa chega aqui, acessa pelo tampão, desce a chaminé e chega aqui no balão para fazer o trabalho de manutenção de tubulação. Outros órgãos são os tios. O tio não é o tio do assento do português, não, viu? É o terminal de inspeção e limpeza, onde, né, isso aí já não é tão visitável, ok? Onde você consegue, através desses dispositivos, colocar mangueiras, cânulas com jatos de alta pressão, por exemplo, para fazer a limpeza e desobstrução desses ramais e dessas tubulações, tá? Obviamente que, basicamente, o tio é uma estrutura como essa, tá? Ou uma estrutura como essa, mais assim, né? Aqui já é de concreto, né? Então, um espaço maior, né? Um ambiente maior para colocação de equipamentos de desobstrução maiores, tá? Aqui já é uma mais simples, né? E que, obviamente, a altura desse tubo vai variar da profundidade que esse tio esteja colocado, tá? Então, basicamente, como é que acontece? A gente vai ter aqui, né, o tampão posicionado, travado com os blocos de ancoragem, e a gente vai ter um tubo auxiliar, que esse tubo aqui é justamente para permitir que, se tiver alguma obstrução na rede, você consiga colocar, né, os dispositivos para fazer essa limpeza, tá? Terminais de limpeza também não visitáveis, com o mesmo objetivo, permitir que se seja possível limpar essas galerias, né, essas tubulações, e são órgãos acessórios muito importantes, por quê? Porque eles justamente permitem que esse tipo de serviço, para ser realizado, não precise que você saia cavando as ruas por aí, atrapalhando a vida das pessoas com intervenções, né? E, obviamente, gastando bem menos, né? Que você chega lá, posiciona o caminhão com o jato de sucção ou de lavagem, posiciona lá, chega no tio, no dispositivo de limpeza, coloca lá e limpa com toda a força, não é? Então, eles são muito importantes para isso. Aqui também um outro tipo de órgão acessório. Vocês vão ver que, de terminal de limpeza, no caso, vai variar, não é, da altura, da posição onde ele esteja colocado, mas com o mesmíssimo objetivo. E, se vocês prestaram atenção, vejam que todos esses conectores, ó, precisa fazer uma curvas suaves, facilitar a entrada desses materiais de limpeza, bem como
o escoamento desse material que, porventura, esteja obstruindo essa tubulação, para que ele siga aí o seu curso de maneira bem tranquila, né? Caixa de passagem. Caixa de passagem é importante demais. Por quê? Porque você tem aí algumas funções. Primeiro, você converge o esgoto de pontos diferentes. Então, por exemplo, ao invés de você chegar e lançar a mão, não é, de conectores, de muitos conectores ou coisa parecida, você vai e dimensiona uma caixa de passagem para receber essa determinada quantidade de esgoto ou de efluente que chegue, tá? Então, você tem aí essa condição muito favorável, né, de unir o efluente de pontos distintos em um lugar só, tá? Então, ó, vejam como a coisa funciona, né? Você tem um efluente chegando daqui, outro chegando daqui, outro aqui, então, e todos eles convergindo para esse mesmo lugar, e obviamente que você precisa posicionar esses tubos em, né, alturas dentro da própria caixa de passagem diferentes, tá? Você tem os pontos de entrada em um determinado posicionamento na caixa e o ponto de saída para onde todo esse efluente vai ser direcionado numa cota dentro da caixa de passagem menor, em comparação aos pontos de entrada, justamente para facilitar para que haja o direcionamento de todo esse efluente para um ponto só e ele seguir o seu curso, tá? Então, os órgãos acessórios, eles vão ser, né, esses órgãos que nós vimos agora, eles vão ser necessários nessas condições aí. Inícios de coletores, mudanças de direção, reunião de coletores, vejam aí agora, né, a caixa de passagem, mudanças de declividade, material ou diâmetro, seção transversal ou para você seccionar trechos muito longos. Uma caixa de passagem, ela se torna também muito importante quando você tem uma tubulação muito longa, mas, né, não digo nem uma tubulação longa, mas você tem um trecho muito longo que você precisa dispor de uma tubulação nele, mas obviamente você não vai ter um tubo de 2 quilômetros. Né? Não existe. Então, claro, a depender do material dessa tubulação, ela pode ser soldada e virar um tubo só? Pode. Mas é sempre interessante você ter pequenas seções, tá? Onde você possa colocar uma caixa de passagem ou mesmo, não é, instalar os poços de visita para facilitar a manutenção preventiva. Manutenção preventiva que normalmente não faz tanta parte assim da nossa cultura brasileira, mas que deveria. Porque quando você faz a manutenção preventivamente, você evita problemas futuros de ocorrerem, tá? Então, e uma vez que você evita a ocorrência de problemas num futuro, você tem a possibilidade de ou economizar dinheiro, certo? Se você tiver de gastar, gastar menos, e evita de gastar desnecessariamente também, tá? Coletor tronco. Vejam só, vamos voltar um pouco em conceitos para vocês entenderem uma coisa. Temos a nossa casa, que a gente gera o efluente, o esgoto da nossa casa. Esse esgoto é coletado. Uma vez que ele é coletado, ele sai pelo cano e esse cano é ligado à rede coletora, correto? Essa rede coletora vai receber o esgoto de cada residência. Esta rede, ela vai estar ligada a um coletor com diâmetro maior. É o chamado coletor tronco.
que vai unir os esgotos provenientes de redes coletoras diversas. Então, a gente tem, por exemplo, uma quadra com 15 ruas. Cada rua dessa vai ter um coletor, né, uma rede coletora para pegar o esgoto dessas casas. Cada rede coletora dessa vai se ligar numa tubulação como essa, tá? Essas manilhas de concreto aqui são o maior exemplo disso, tá? Então, essas redes coletoras vão chegar, vão trazer todo esse esgoto para cá. Né? Vejam que é um diâmetro completamente diferente, justificável, porque vai receber de muitas fontes, exige, não é? Uma quantidade de trabalhadores aqui considerável, então você tem intervenções mais, mais incisivas, que exigem, né, que geram um pouco mais de transtorno, mas uma vez que você dimensiona bem, né, e aí vocês vão ver isso lá em sistema de esgotamento sanitário. Quando você faz um dimensionamento correto da rede, se você dimensionar direito, considerando todos os contribuintes, a gente vai ver isso muito bem quando a gente entrar em sistemas individuais de tratamento, tá? Quando você dimensiona direito isso, essa rede, quando for na hora de fazer o serviço, de lançar essa tubulação na rua, vai gerar o transtorno? Vai. É inerente. Mas, como diz o ditado que, né, permeia 11 em 10 placas de obra de prefeitura, seja lá o que for, o transtorno é passageiro e o benefício é permanente. E é mesmo. Se você faz uma obra dessa bem feita, e aqui tem que ser bem feito, não pode fazer meia sola, não pode fazer de qualquer jeito. Ah, vamos dar uma economizadazinha aqui, não é? Vamos botar um materialzinho aqui. Não rola, velho. Não rola, tá? Se você faz um negócio bem feito, isso aqui vai durar, ó, décadas. Então, é um transtorno? É. Mas que quando você termina ele, passou, acabou. Aí é você gozar do benefício de ter o esgoto que você gera na sua casa e na sua localidade sendo coletado, tá? E sem ser disposto de maneira inadequada, tá? Então, é assim, você tem, né, essas intervenções maiores aqui. Em alguns casos, se você tem grandes profundidades ou uma limitação de espaço, aí você precisa colocar, por exemplo, esses anteparos de escoramento, tá? São muito comuns em grandes obras, tá certo? Então, isso aqui justamente é para escorar um grande bloco de, eu acho que é aço, não me recordo agora, tá? Né? Elaine Ferreira, tá? Que estagiou lá com o pessoal da infraestrutura, né? Se eu tiver errado, Elaine, por favor, você me corrige, tá? Mas esse tipo de serviço, esse tipo de escoramento, ele não é fortemente usado, você usa mais em obras mais específicas, quando você tem uma profundidade maior, uma condição diferenciada no terreno, o terreno tem muita instabilidade para trabalhar, então você coloca isso para a segurança dos trabalhadores, mas também para fazer esse tipo de, justamente para fazer esse tipo de lançamento de tubulação, tá? Então, esses coletores tronco, que a gente viu agora no slide anterior, eles vão receber os esgotos de todas das múltiplas fontes existentes. Mas eles vão ter que se encontrar em algum lugar. Eles vão levar o esgoto das redes menores para o grande receptor dos esgotos, que é a estação de tratamento, que vai receber os maiores volumes. Então, esses coletores tronco, eles vão precisar se encontrar. E eles vão se encontrar através de uma tubulação, que é o interceptor.
Então, o interceptor nada mais é do que ele vai receber todas essas tubulações, todo esse esgoto proveniente dos coletores tronco maiores e vai conduzir, certo, esses efluentes para a estação de tratamento. Normalmente, os interceptores eles estão na ponta de uma determinada área de sistema de esgotamento, certo? Então, eles já estão no finzinho, eles já estão, né, é a parte mais próxima, digamos assim, da estação de tratamento, tá? Eles, obviamente, irão evitar, por exemplo, que esse esgoto seja descarregado diretamente nos corpos hídricos. Em cidades que têm praia, tá? Cidades litorâneas, a tubulação que fica mais próxima da faixa de areia são os interceptores, porque vão receber esse efluente, né, das diversas partes aí da cidade, da localidade, e fazer chegar na ET, tá? Então, ó, essa é a lógica. Então, você vai ter a avenida, né, aqui ele chama de avenida sanitária, mas uma avenida qualquer, obviamente que a partir dessa avenida, né, para lá, para dentro, você vai ter bairros, ruas que vão estar dotados dos sistemas de coleta, das partes do sistema de coleta que nós vimos anteriormente, vão receber esse esgoto e esse esgoto vai chegar aqui. Pronto. Uma vez que ele chega aqui, você pode garantir que o esgoto vai chegar na estação de tratamento. Tá? E você impede que haja o contato com o canal, com o córrego, com o rio, enfim. Tá? Então, ó aí, ó, exemplo bom danado dos interceptores. Aqui a gente tem uma cidade litorânea, confesso a vocês que não estou conhecendo aqui que cidade é essa, mas ó, o interceptor aqui, se vocês prestarem atenção, né? Claro. Ah, professor, esse interceptor aqui da foto da esquerda, esse tubo é um tubo menor do que esse tubo de concreto. E não vai dar bronca aí, não. Depende do lugar onde você está, do dimensionamento que foi feito, qual é o volume de esgoto gerado, a gente não pode, né? Nem sempre o interceptor ele vai ser uma manilha de concreto, tá? Ele pode ser que uma tubulação, sei lá, de 600 milímetros, de 400 milímetros de PVC rígido, ela possa dar conta do recado tranquilamente, porque como é um sistema por gravidade e que vai estar sempre chegando esgoto, então consegue, né? O esgoto não vai ficar ali parado, porque em tese você não vai ter possibilidades, ou pelo menos não deveria, de entupimentos. Então, às vezes uma tubulação dessa atende bem o propósito a qual ela é dimensionada, tá? E aí, uma vez que você recebe esse efluente, chega no interceptor, vai juntar tudo isso, ele vai fazer com que chegue nos emissários, tá certo? Então, esses emissários, eles tanto receberão esse efluente para levar para uma estação de tratamento, ou você também pode ter um emissário para lançamento desse efluente, tá certo? Obviamente depois de tratado, tá? É bom deixar isso aí muito claro. Então, ó, tubulação que recebe as contribuições de esgoto exclusivamente na extremidade de montante, né? No caso mais geral, é o trecho do interceptor após a última contribuição dos coletores de esgoto. Ou seja, você não vai ter mais esgoto chegando, né, de nenhum coletor tronco, por exemplo, porque todos eles já foram, né, reunidos pelo interceptor, tá? Em outros casos, pode ser a tubulação de descarga de uma estação elevatória, né, quando você precisa fazer o recalque desse
efluente, né, sob pressão, e pode ser ainda uma tubulação de descarga. É aquilo que a gente acabou de dizer, tá? Então, ó, a gente tem isso aqui, essa representação esquemática, ela deixa muito claro isso. A gente tem uma rede, as casinhas ligadas à rede coletora. Essas redes coletoras estão interligadas aqui à rede tronco. Essas redes tronco são interceptadas aqui, ó. Essa ligação, esse terço final. E, né, esse coletor tronco, né, esse interceptor, ele vai ser ligado ao emissário que vai mandar, né? O próprio nome já diz. Emissário é aquele que porta, que vai levar algo a alguém. No caso, ele vai levar o esgoto dos interceptores até a estação elevatória, se precisar vencer algum obstáculo topográfico, para a partir daí chegar na ET. E aí, na ET, ele vai tratar, e aqui, uma vez tratado, ele vai enviar, vai ser emissário novamente desse esgoto tratado até o corpo receptor. Vejam que nós temos aqui, ó, os 3 tipos de emissários diferentes. Aquele emissário que vai trazer da rede para a elevatória, o emissário que vai levar da elevatória para o tratamento e o emissário que vai levar do tratamento ao corpo receptor. Eu gosto muito de fazer uma coisa aqui. Deixa eu colocar, né? Você que está no YouTube está dizendo assim, eita, professor Curto, magníficos, né? Curto, maravilhoso, é uma banda fantástica. Vamos dar uma olhadinha num emissário submarino, bora? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Temos 2 reportagens, né? Eu vou colocar primeiro a importância do emissário submarino. Deixa eu só... Tá todo mundo vendo direitinho, né? Minha internet não caiu, tô vendo que estamos aqui com 1h10. Já já a gente vai fazer um intervalinho, tá? Ao final dessa primeira parte. Então, eu queria convidar vocês a gente ver primeiro esse exemplo lá de Santos, São Paulo, que eu acho muito massa da gente ver. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Ah, temos esse outro de Maceió. Pronto, a gente vai trazer 3 exemplos. Primeiro vídeo vai ser esse. São vídeos curtinhos, mas que dão a ideia da importância do emissário submarino. Vamos ver primeiro o caso de Santos aqui. De alguns processos. Deixa eu voltar. De alguns componentes. Agora vai. Bom, o emissário ele faz parte de todo um sistema, né, o sistema de esgotamento sanitário, que como tal ele é um dos componentes do saneamento básico, e o nome já diz, saneamento básico está intimamente relacionado à saúde, né, saneamento vem de saúde. Ele é a parte final de um tratamento, de uma sequência de processos que recebem o esgoto doméstico das residências de Santos e uma parte da área de São Vicente. Ele faz o que a gente chama de disposição oceânica desse material, ou seja, ele depois de alguns processos de remoção de alguns componentes, encaminha esse material para dispersão no mar de forma segura e de forma controlada. É importante ressaltar que o emissário ele não é simplesmente um tubulão jogado no mar, no fundo do mar. Vocês não vão chegar lá na ponta do emissário, mergulhar e achar um pneu que tenha saído dele, não vão achar um sofá que tenha saído dele, porque o emissário ele é parte é um equipamento, é parte de um processo de tratamento do esgoto. E aí o efluente já não é mais chamado de esgoto, o efluente é lançado no mar em situação calculada, prevista por modelos matemáticos, estudado, um grande tempo de projeto é destinado a isso, com todos os licenciamentos necessários. Antigamente, o esgoto ele vinha todo para cá, aqui da Baixada de Santos e de São Vicente, onde existia a rede coletora, vinha para cá e através dessa estação elevatória, onde nós estamos hoje, é uma estação de bombeamento, ele era encaminhado através da Ponte Pêncil, ele era encaminhado para a ponta do Itaipu, lá no Forte, era lançado lá
até nessa época, in natura. Ele era simplesmente afastado, né? Então, a partir da década de 70, que foi construída a primeira estação de pré-condicionamento, que a gente chama EPC aqui em Santos, e aí começou a existir o pré-tratamento do esgoto, e nessa época é que foi feita a tubulação nova, já lançando aqui na Baía de Santos. Foi construída a plataforma do emissário, que todo mundo conhece, é o emissário, né? Então foi construída uma plataforma para poder executar essa tubulação, soldar um tubo no outro e ir levando ele para o mar. Nós temos outras cidades no litoral de São Paulo e no Brasil e no mundo que têm emissários. No caso do estado de São Paulo, o emissário de Santos é o maior emissário devido à grande população atendida, toda a população formal de Santos e São Vicente Insular. Se vocês prestarem atenção direitinho, vocês vão ver o seguinte. Primeiro, a importância do emissário submarino, né? Então, num primeiro momento, né? Deixa eu só tirar isso aqui, tirar essa tela, só para não ficar muita imagem para vocês, né? No primeiro momento, qual era o conceito do emissário? Era você se livrar daquilo que lhe incomoda. É você pegar o esgoto, pega o esgotinho lá e joga longe. Não quero te ver. É igual quando de vez em quando nós, meninos, enchemos muito o saco de vocês, né? O boizinho, a boizinha, dizendo, olha, sai da minha frente, não quero lhe ver não. Desapareça daqui. Pronto. É a mesma coisa. Então, antigamente, existia esse conceito. Mas, obviamente, que o tempo passa e os conceitos evoluem, a necessidade é imperiosa de você mudar e melhorar. Então, aquele emissário que outrora só servia para pegar o esgoto e sacudir longe, ele agora passou a ter um novo objetivo, dispor o efluente, né? Porque vocês entendem agora a diferença da nomenclatura, o esgoto, após tratamento, ele passa a ser tratado como efluente, tá? Em condição de lançamento. Então você vai e lança esse efluente em condições seguras, atendendo um padrão de lançamento lá no mar, em alto mar, onde existe um poder de autodepuração, de capacidade de recomposição desse ambiente mais elevado, tá? Então, né, essa é a primeira coisa, para vocês verem como a coisa funciona. A Elaine já disse um sofá. Pois é, né, Elaine? É aquela coisa, né, querida? O sofá não chega lá com as próprias pernas. Ele chega lá porque alguém botou, né? Então, o povo garante, né, os técnicos garantem que não vai chegar um sofá ali, por quê? Porque passou por um tratamento antes. Então agora a gente vai, né, nesse segundo vídeo, eu vou trazer um outro exemplo. Não, oxa, opa aí, que beleza, emissário submarino. O mouse quer me gongar aqui, olha. A gente agora vai ver um outro exemplo. O emissário de Maceió. Cadê o emissário de Maceió? Ele estava aqui, pronto. Isso aqui, eu vou até baixar um pouco o volume do BG, tá? Isso é em Maceió, tá, minha gente? Então, é um emissário submarino que existe, a capital dos nossos vizinhos no estado das Alagoas, belíssima, diga-se de passagem, né? E eles têm este emissário aqui, se eu não me engano, eu não sei se é na praia da Ponta Verde, ou eu não me recordo exatamente onde é, tá? Mas é um lugar que a gente observa, tá? Existem as controvérsias, porque, por exemplo, o pessoal do turismo, se dependesse do pessoal do turismo, eles não ficariam assim, eles não são muito satisfeitos com isso, né? Porque, de fato, é uma obra que chama atenção. Você olha e diz, ó,
que é aquilo ali, não é? Mas a gente parte desse mesmo pressuposto, inicialmente, que é um lançamento de esgoto tratado, e que aí deixa de ser esgoto e passa a ser um efluente em condições de lançamento. E vejam que o objetivo é justamente esse, é você colocar no ponto mais distante possível, onde exista uma condição de balneabilidade. Aí você diz assim, eita, professor, que nome estranho. O que é isso? A balneabilidade é justamente essa capacidade de remeximento da água do mar, tá? Que faz com que, né, esse corpo receptor ele tenha a plena condição de receber esse efluente. Tá? Então, a gente está vendo aí nessas imagens de drone, né, essa filmagem, e está lá o emissário submarino em pleno funcionamento lá em Maceió. Tá? Por que que... Aí agora eu vou parar um pouquinho para a gente ver um contraponto. Essa reportagem produzida pela TV Ponta Verde, do Sistema Opinião de Comunicação, afiliada do SBT em Maceió, que trata justamente do emissário submarino. Se você não tiver um cuidado, pode gerar aí alguns problemas e que a gente precisa também ter esse conhecimento. Vamos ver? Quase 1 quilômetro. Essa é a distância entre a igreja de São José, na Avenida Siqueira Campos, e o emissário submarino. Mesmo assim, o padre diz que o mau cheiro tem chegado à vizinhança. Em determinados períodos da manhã, esse cheiro é bem forte, bem acentuado, um fedor mesmo, né? E a partir das 4h30, 5 horas da tarde, então, fica bem mais complicado. Se quem vive longe do emissário reclama, quem mora do lado do problema sofre mais ainda. A maioria do povo nem fica na porta de noite, porque não aguenta. O mosquito, fedor é demais. Já pensou você tá comendo uma macarronada com o cheirinho de fezes que vem do outro lado? Em operação desde o final da década de 80, o emissário submarino é o destino final do esgoto produzido em grande parte de Maceió. Os dejetos percorrem 2.800 metros mar adentro e são despejados a 15 metros de profundidade. Em julho, o Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambiente fez uma vistoria no emissário submarino. No laudo, o órgão recomendou reparos urgentes na estrutura que vem sofrendo rachaduras e principalmente corrosão na parte metálica por causa do despejo de dejetos. Segundo a Casal, já existe um projeto de reestruturação das pilastras do emissário. Com relação ao mau cheiro, o órgão estuda a implantação de uma estação mais avançada. O mau cheiro, em algumas oportunidades, existe, porque a estação, com toda estação de água de esgoto, ela precisa de manutenção. Então, essa caixa de areia, você precisa de limpezas periodicamente. E na hora que você vai retirar essa areia da estrutura, então você revolve toda aquela sujeira, você baixa o nível da água para retirar a areia, e nessa manipulação você termina exalando mau cheiro nesse momento de manutenção. Mas estamos na área de projeto sendo desenvolvido um trabalho de recuperação de toda a área do emissário submarino, toda a estrutura de caixa de areia, de estação elevatória, de poço de sucção, de gradeamento, de tubulação, da ponte propriamente dito, porque a ponte, o PIA já apresenta alguns problemas de corrosão, só que isso é um grande projeto, precisa de um projetista para realmente definir a linha de ação e depois contratar as obras. Bom, o que eu quero trazer, né? A gente está caminhando aqui para a parte final da aula, dessa primeira aula, mas o que eu quero trazer para vocês? Os emissários, eles são importantíssimos. Você viu aí o gerente da Casal, obviamente que essa matéria, né? Deixa eu até olhar quando é que ela foi colocada aqui. É uma matéria de 2013, então já temos aí quase 10 anos. Né? Eu vou até atrás de uma matéria mais atualizada para ver qual é, até a gente tentar entrar em contato mesmo com a Casal, né? Eu enquanto professor de saneamento, até para que não fique, por exemplo, né, nesse registro de aula, que a Casal não esteja fazendo seu trabalho de forma nenhuma, o objetivo não é esse. Mas é importante a gente ver o seguinte, primeiro, qual é o objetivo prático em termos de didática de aula para vocês, que vocês conheçam e saibam o que é um emissário submarino. Então, vocês sabem o que é.
Vocês agora conhecem o dispositivo. Segundo, para vocês entenderem que por ser um dispositivo grande, vocês saberem como que as coisas relacionadas a tratamento de esgoto, elas são naturalmente grandes. Exigem grande custo, tá? Por isso também que essa coisa da universalização do esgoto, né, da entrada das empresas privadas, pode ser algo bom? Pode. Mas assim, as empresas privadas elas vão ter que gastar um dinheirinho para poder prestar um serviço decente que a população merece, tá? E terceiro, para que vocês entendam que grandes estruturas precisam de manutenção constante, e fazer uma manutenção numa estrutura dessa não é uma coisa trivial, não é fácil. Ah, vou chegar ali, não, pega uma retroescavadeira, dá uma remexidinha aqui na caixa de areia, né, esvazia lá, você está lidando com grandes quantidades de efluente, de esgoto mesmo, às vezes in natura, então é uma operação difícil, né, que precisa ser feita, mas também você tem que fazer com qualidade, porque as pessoas que estão aí, que moram perto dessas localidades, vocês viram que majoritariamente são pessoas de poder aquisitivo que não é tão alto. Mas esse povo é gente. Esse povo tem o direito de, na sua casa, comer sua macarronadazinha sem estar sentindo nenhuma catinga. E quando está saindo algum odor, é sinal de que existe algum probleminha de operação, alguma pequena falha, alguma coisa que precisa ser sanada, tá? Mas, repito, não é o objetivo da gente dizer ou condenar o trabalho da Casal. Acho que as companhias de saneamento dos nossos estados, elas, muitas vezes, pela limitação orçamentária que lhes é imposta, elas fazem milagre com pouco, tá? Mas sempre tem que melhorar. Então, passado dos emissários, a gente vai para o sifão invertido. Sifão invertido nada mais é do que você tem o objetivo de passar obstáculos. Então, você quer saber o que é um sifão? Olhe debaixo da pia da sua cozinha ou da pia do seu banheiro, aquela tubulaçãozinha que agora é toda sanfonada, né? Para poder facilitar fazer curva, aquilo ali é o sifão. Então, você precisa, no caso de sistemas de esgotamento, né? Você tem que transpor obstáculos, muitas vezes terrenos com depressão, ou mesmo tem um curso d'água. Então, você precisa rebaixar, literalmente, essa tubulação para fazer com que esse esgoto passe por baixo sob pressão, tá? Para que ele transponha esse obstáculo de maneira rápida e segura, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um outro exemplo, temos um canal, e aí você tem uma tubulação que vai passar por baixo, não é, desse canal, né, levando esse esgoto. Então, temos aí essa tubulação de sifão invertido. Outra, quando a gente tem, né, diferentes topografias, tá? Então, você tem uma diferença topográfica grande, que precisa ser vencida, diferença de altura, e aí você precisa fazer com que esse esgoto ele passe de um ponto a outro, tá? Então, mais um exemplo de sifão invertido. E aqui a gente tem as estações elevatórias. Nada mais são, vocês vão vê-las muito mais aprofundadamente, sistema de esgotamento, que vão fazer com que esse esgoto passe de um ponto a outro, principalmente quando estes pontos têm uma diferença de altura entre si. Você precisa que esse esgoto vá sob pressão para um determinado ponto na rede ou em direção à estação de tratamento. Então, você usa os conjuntos motor-bomba para isso, para fazer esse esgoto seguir o seu caminho, tá? Então, as elevatórias, elas vão ser usadas em alguns casos, né?
Quando você precisa coletar, né? Quando na coleta é necessário que esse esgoto seja levado, né? Ligando ao coletor de esgoto, né? Como em soleiras baixas, terrenos com caimento, ou seja, toda vez, se você tem uma casa que ela está num nível abaixo da rua, por exemplo, tá? E você precisa que esse esgoto seja coletado, chegue na tubulação que está num nível mais alto. Uma elevatória, né? Algum tipo de pressão precisa ser, né, injetado. Na rede coletora, né, quando na forma de alternativa ao aprofundamento assim muito grande de coletores, então se você tem coletores muito profundos, né, então você utiliza, né, uma bomba para poder fazer com que esse efluente venha lá das profundezas e venha para uma altura um pouco mais possível de ser transportado, ou mesmo no transporte, né? Se você tem redes aí muito muito longas, que tem cotas mais baixas, né? E normalmente são aclives, subidas, você utiliza da força do sistema, né, de conjunto motor-bomba para elevar esse esgoto, fazer com que esse esgoto ande através da elevatória. Tá? Alguma dúvida, meu povo? Acho que tá tudo, né? Ninguém falou nada. Ok. Tudo ok. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos dar aquele intervalinho, certo? E você do YouTube, a gente agradece demais o carinho da sua audiência. Próxima aula a gente se encontra, tá bom? Aos alunos, segura um pouquinho, que é só um intervalo comercial. Não saiam daí, que a gente volta já já. E para o povo do YouTube, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.